Bom dia. Eu quero falar também sobre pressa e sobre paciência. Eu falei sobre processos já. E uma coisa que tem que ser muito notada durante os processos é a evolução de uma pessoa. É como uma pessoa está se comportando, o que essa pessoa está fazendo, como ela está lidando com as coisas, como que ela está lidando com as responsabilidades, porque às vezes existe uma sobrecarga de responsabilidades, às vezes existe uma sobrecarga de importância. Talvez, às vezes, essa importância dada por uma própria pessoa a ela mesma. E isso distancia bastante a pessoa da própria naturalidade. Eu senti que, por exemplo, quando eu estava fazendo esses vídeos aqui, eu precisava, metaforicamente, vomitar muitas coisas, ensinando muitas coisas, falando sobre é, como eu aprendi que falar a verdade para si mesmo e esperar que, às vezes, nós escutemos algumas verdades de pessoas mais próximas e sabemos que pessoas mais próximas e que se importam mais, tem muita cautela para falar a verdade porque gosta muito de uma certa pessoa e porque tem muita cautela para falar a verdade, acha que o motivo de ter cautela para falar a verdade para uma pessoa sobre algum comportamento é por achar que em algum momento talvez perca essa pessoa por ter falado a verdade, por ter sido sincera. E na verdade, às vezes, na maioria do tempo, quando uma pessoa consegue se ver no espelho, é aí que ela consegue entender mesmo como se comportava. E é aí que ela consegue entender mesmo o que ela tem que fazer para mudar. Qual é o caminho para que a pessoa entenda que talvez esteve errada por muita parte da própria vida e sente, às vezes, assim, e chega num ponto que sente que tem que começar a ser mais verdadeiro consigo mesmo. Admitir, por exemplo, se olhar no espelho, admitir, por exemplo, que às vezes tem umas atitudes ruins, que às vezes é um pouco mais descabido, que às vezes é pouco modesto, que às vezes tem umas atitudes ridículas e entender que, por exemplo, eu estava falando de pressa e paciência. Quando uma pessoa se vê no espelho, eu senti isso comigo. Quando eu me vi no espelho, eu fiquei pensando, poxa, então eu preciso mudar. A minha postura é horrível. Eu tô fumando maconha, eu tô bebendo álcool, eu tô fumando muito cigarro. Eu pensei essas coisas e gradativamente eu fui diminuindo diferentes comportamentos nocivos que eu tinha a mim mesmo. E isso é gradativo. Isso tem que ser gradativo. Isso deve ser gradativo. Porque existem pessoas e pessoas, pessoas com criações diferentes, e por causa dessas criações diferentes, expectativas diferentes em relação a comportamentos de pessoas diferentes. E tem diferentes jeitos de lidar com as coisas. Por exemplo, eu tinha muitas bengalas de mecanismo de aceitação de mim mesmo e mecanismo de sobrevivência, basicamente. Cigarro, maconha, bebida, palavrões, às vezes, de uma certa maneira. Isso é muito mais sobre o que eu achava que eu. Como eu achava que eu deveria me comunicar entre amigos, por exemplo, falando palavrões. Porque meus amigos antigos falavam bastante palavrões, por exemplo. Alguns também, enfim. E fui diminuindo. Só que eu fui diminuindo essas muletas, fui diminuindo essas bengalas sociais e em algum momento eu senti muito peso, pensando que, poxa, estou fazendo tudo certinho
E ainda assim tem pessoas que olham pra mim e pensam alguma coisa errada, ou alguma coisa ruim, ou querem falar alguma coisa ruim de mim, ou estão entendendo pouco sobre a minha própria evolução, e eu entendi que eu sei da minha própria evolução. Eu entendo pelas coisas que eu passei e onde eu estou agora. Eu entendo que o que eu estou querendo fazer, esses vídeos no YouTube, por exemplo, é de uma vontade muito, muito legal de fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis, escutando os vídeos e vendo a lógica que eu estou aplicando no que eu estou falando, para se sentirem mais confortáveis com elas mesmas e gradativamente irem se abrindo mais para elas mesmas, como se fosse mergulhar para dentro de si mesmo, para entender quais as próprias motivações. E isso liberta. De verdade, isso liberta. Eu senti, por exemplo, que o meu período de evolução e adaptação à realidade, a quem eu sou e me descobrir, etc., foi super rápido. Eu senti que foi muito rápido. Me senti feliz? Me senti feliz. Só que durante esses momentos de querer que fosse super rápido, eu senti que a maioria das pessoas, ou que todas as pessoas, deveriam lidar com as coisas do jeito que eu estava lidando. Tinha parado de fumar cigarro, parei de fumar maconha, parei de beber álcool, parei de consumir pornografia, parei de ficar na cama o dia inteiro, parei de fazer várias atitudes que faziam com que eu desvirtuasse o meu modo de pensamento, sabendo pouco sobre as consequências que os meus modos de comportamento teriam em relações sociais, por exemplo. E nós vivemos em sociedade. É errado ficar só na fortaleza da solidão, ou ficar só na Batcaverna, por exemplo. Ou ficar só na caverna de Platão e sair às vezes e voltar para a caverna de Platão. E sair às vezes e voltar para a caverna de Platão. Porque isso parece comportamento de rato que vai para o bueiro a todo momento em que se sente ameaçado. E para que nos sintamos cada vez menos ameaçados, eu tenho falado aqui mais comunicação e mais sinceridade. E coisas que são gradativas em relação à evolução de pessoas diferentes, são gradativas. Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos para se entender e irem se desenvolvendo. Tem pessoas que têm mais apoio, tem pessoas que têm menos apoio, tem pessoas que têm mais oportunidades, tem pessoas que têm menos oportunidades. E é necessário enxergar que quando uma pessoa está querendo mudar, quando uma pessoa está fazendo um movimento para mudar, é muito necessário ver esse esforço, é muito necessário ver essa aceitação de responsabilidade, diferente de ter um comportamento falando, por exemplo, em relação a alguma pessoa. Ah, agora você está diferente, ah, agora você está mudando, ah, grande coisa. Ah. Se algo é muito bom para parecer verdade, é provável que seja. Isso é muito verdade. E, por exemplo, probabilidade sobre algo ser verdade, aí tem que também ter bastante estudo sobre algum caso. Tem que também ter bastante conversa sobre algum caso. Tem que ter bastante empatia sobre algum caso. De evolução de pessoas, de mudança de pessoas, de melhora de caráter, de desenvolvimento de caráter, de começo de entender quem é, e como tem que se comportar no mundo, por exemplo, como tem que se comportar fora de casa, por exemplo, porque tem muita gente que acha que está em casa quando está na rua e, sinceramente, às vezes eu sou uma delas, que eu me sinto um pouco mais confortável na rua e extrapolo algumas entre aspas, leis sociais, por exemplo. Leis sociais, leis de amigos, soltar pum no meio da rodinha. Nada a ver. Eu parei de fazer isso quando eu era muito criança, eu acho. Acho que eu nunca fiz isso, soltar pum no meio dos amigos. Mas enfim, coisas que
você faria em casa e quando tá na rua, por exemplo, é visto de uma outra maneira. Só que eu tenho coisa pra falar sobre isso, porque se eu estivesse na rua ou em algum lugar e colocasse os pés assim em cima da mesa, muitas pessoas iam entrar no lugar e achar que eu tô me sentindo super confortável. Uma coisa sobre se sentir super confortável e uma relação sobre um vídeo que eu fiz sobre dominação e tirania é porque uma pessoa super confortável usualmente tem alguma relação com dominação. Mas isso vem da ótica da pessoa que é oprimida. O entendimento disso vem da ótica de uma pessoa que é oprimida, ou que foi oprimida. Porque faz pouco sentido uma pessoa que só está se sentindo confortável ser dominante. Porém, quando uma pessoa naturalmente dominante, por pouco desenvolvimento do que pensa, por pouco se perceber, naturalmente egóica, quando se sente confortável, pela natureza ser dominante e egóica, tende a espalhar essa natureza egóica. Aí o conforto pode, primeiramente, ser um pé na mesa, depois pode ser levantar a voz com alguma pessoa para mostrar superioridade, depois pode ser se sentir mais confortável em algumas relações e achar que pessoas têm a mesma resistência de objetos fortes. Por exemplo, uma mesa. Se eu fizer assim na mesa, se eu bater na mesa, por exemplo, a mesa vai continuar estável, vai continuar bonitinha, vai continuar aqui amanhã. Se eu bater numa pessoa, a pessoa vai ficar triste. A pessoa vai ficar decepcionada, a pessoa vai ficar extremamente se sentindo traída. E esses desrespeitos vêm do se sentir confortável. E às vezes pessoas se sentem confortáveis pelos motivos errados e com as motivações erradas. Então, antes de se sentir confortável, uma coisa que eu entendi durante a minha jornada, e eu tenho só 23 anos ainda, é que para se sentir mesmo confortável, a gente tem que passar por alguns grandes desconfortos para entender que outras pessoas também têm a capacidade de sentirem, outras pessoas também têm a capacidade de se sentirem desconfortáveis. Outras pessoas também se sentem desconfortáveis com várias coisas, por exemplo, que fazemos. Isso é óbvio. Só que tem várias pessoas que ficam quietas ao invés de responder à altura, ao invés de ser desrespeitosa demais, respondendo uma coisa desrespeitosa. E uma chave para mostrar para pessoas arrogantes, para mostrar para pessoas desrespeitosas que elas estão sendo desrespeitosas, porque às vezes elas pouco sabem que são desrespeitosas, é ser sincera. É querer falar alguma coisa porque é uma pessoa amiga e porque quer ver o melhor da outra pessoa, é falar uma coisa verdadeira, por mais dolorida que seja, para que uma pessoa entenda, às vezes, por mais dolorida que seja. Isso é complexo, mas tem como falar coisas doloridas de uma maneira muito amaciada. As pessoas que estão sendo desrespeitosas e escutam algo super importante sobre o próprio comportamento de uma pessoa que elas gostam, na maioria dos casos, elas vão ficar perplexas com a própria atitude e vão sentir a necessidade de se comportarem melhor. Por exemplo, existem momentos em que, no meu passado, eu gritei com pessoas, em que eu me comportei mal com pessoas, e eu justificava esse comportamento mal com pessoas
porque eu sentia que eu tinha sido agredido. Então estava justificado o fato de eu agredir de volta, porque eu tinha sido agredido. Isso tem a ver com vingança, isso tem a ver com instabilidade emocional, isso tem a ver com um pouco com amadurecimento. E, e eu estava falando sobre pressa e paciência. Falei muita coisa, falei sobre processo também. E eu falei que eu falei sobre processo também no início do vídeo. E às vezes as expectativas são que os processos sejam rápidos. Às vezes as expectativas são que os processos de entendimento, de mais conforto consigo mesmo, para entender algumas coisas, para se olhar no espelho e ficar se olhando no espelho com vontade de mudar, diferente de uma vontade de sentir nojo de próprias atitudes, mas uma vontade de extrair o positivo do que aconteceu e conseguir aplicar o positivo na própria vida. É necessário tempo para conseguir se olhar no espelho e para ver que também tem, às vezes, ações ou reações erradas. É muito necessário se colocar em posições, às vezes. Na verdade, é muito necessário ter a noção de que a posição que cada ser humano tem no mundo e para consigo mesmo é de professor e aluno, aluno e professor. É de uma pessoa que tem as próprias vivências e, por causa das próprias vivências, mostra para outras pessoas como age e como reage, e as outras pessoas, por causa das próprias vivências, mostram para uma pessoa como agem e como reagem, para que a gente consiga ir polindo essas reações e ações, para que a sociedade cada vez tenha menos atrito para funcionar direito. Para que a sociedade cada vez tenha menos atrito para funcionar da maneira certa. De uma maneira justa. Pressa em momentos de evolução, às vezes é responsável por quedas. Notar que uma pessoa está evoluindo e dar apoio e ajudar e reconhecer essa evolução é muito necessário para, inclusive, mostrar para uma pessoa que está em evolução que o trabalho está valendo a pena. É muito bom escutar elogios, escutar coisas confirmatórias, escutar agradecimentos. Isso é muito bom para qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, principalmente e de modo devido quando as pessoas estão fazendo coisas certas, coisas justas, pelos motivos certos, pelos motivos justos. Porque se entendem, porque querem viver em sociedade de uma maneira melhor, porque querem ajudar uns aos outros. E é necessário tempo para digerir várias coisas, para digerir várias informações sobre si mesmo, para se entender, para se melhorar, para se desenvolver, para entender o que quer fazer, para entender se quer ter filho, para entender se para entender várias coisas sobre o que quer fazer em relação à própria vida. É necessário tempo e respeito a esse tempo. E paciência. Muito obrigado.